Um velho safado, uma mulher deslumbrante, que consegue apaixonar tanto o pai quanto o irmão. Uma intriga por causa de dinheiro, de uma fortuna, de uma herança que não foi muito bem dividida. E a noiva do irmão que se apaixona pelo outro irmão. E o irmão meio perdido ali, que não sabe se quer ser monge ou se quer ir para a vida. E talvez um outro irmão, que ninguém sabe se é irmão ou não, perdido ali como criado daquela família. Tá, parece até uma novela da Globo, né? Laços de Família, mas não, é Os Irmãos Karamazov, tá? De Fyodor Dostoiévski, esse clássico aí, clássico dos clássicos, né? Esse grandiosíssimo escritor russo, né? Um dos maiores escritores russos. Não sou nenhum especialista em literatura russa, nem em Dostoiévski. Das obras dele, eu só li Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, e umas novelas pequenas, né? Memórias do Subsolo, Noites Brancas e O Duplo. Eu não sou nenhum grande conhecedor, mas hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito desta obra. A minha ideia, não sei se eu vou conseguir cumprir com esse meu plano, mas a minha ideia é fazer 2 vídeos, tá? Um primeiro vídeo aí de uns 10, 15 minutinhos, voltados mais para aqueles que não leram Os Irmãos Karamazov. Então, galerinha aí que não leu, vou tentar não dar spoilers. E nesse primeiro vídeo eu vou mais fazer uma sinopse, assim, uma resenha do que você vai encontrar aí neste livro. E o segundo vídeo, talvez aí um pouco mais extenso, de 20 a 30 minutos, eu vou fazer então uma crítica mesmo. Não uma crítica, não sou nenhum crítico literário, não sou formado em letras, mas mais compartilhar com vocês a minha leitura, assim. Alguns insights e pensamentos filosóficos que eu tive a respeito desse livro. Na verdade, eu confesso que o Paulo Bezerra, que é o tradutor, né, dessa obra, então, já adiantando, eu recomendo muito a leitura desse livro na editora 34, tá? Da tradução do Paulo Bezerra. Inclusive, foi uma das primeiras traduções diretamente do russo, tá? O livro tem uma edição linda, vai vir nessa caixinha assim, ó. E aí você tem 2 tomos, né? O primeiro menorzinho e o segundo maior, tá? Ao total são 1000 páginas, 999, 1000 páginas de livro. Mas assim, a tradução ajuda muito. Eu tô falando isso porque esse ano eu tirei para ler mais sobre Dostoiévski, né? Sempre foi um autor que eu sempre quis conhecer, quis ter um contato, mas eu só tinha lido pequenos pedaços, assim, nunca tinha parado para ler. E aí veio a pandemia, infelizmente, esse momento difícil que a gente está passando, e eu falei, cara, vou ficar mais tempo em casa, vou ficar aí algum tempo ocioso, então, quer saber, eu vou ler Dostoiévski, né? Esses livros gigantescos, esses calamaçais, assim, que você fica chegando, nossa, não vou ler, vou perder muito tempo. E aí eu comecei a ler as novelas pequenininhas, e aí depois eu parti para os livros grandes. E o primeiro que eu li foi Crime e Castigo, que eu li da editora Abril. É bem antigo, o livro é de 80, anos 80, que é de uma coleção que meu tio me deu. E assim, cara, foi uma leitura muito sofrida. Foi uma leitura bem, sabe, eu acho que eu até vou ter que ler esse livro depois futuramente. Eu, inclusive, não gostei muito de Crime e Castigo, talvez por causa dessa tradução, que é uma tradução muito, sabe, sofrida, assim, muito... A leitura não foi agradável. Já com Os Irmãos Karamazov, da editora 34, a leitura foi muito boa mesmo. Tá? Isso aqui não é nenhuma propaganda, né? Nada disso, mas realmente vale a pena ler a tradução do Paulo Bezerra, tá? Inclusive, o pós-fácil do Paulo Bezerra é um pós-fácil incrível, que ele
que ele esmiuça o livro, assim, né, traz vários insights interessantes, porque Os Irmãos Karamazov é o romance síntese do Dostoiévski, né, publicado em 1880, um ano antes dele morrer, né, acho que, se não me engano, o Dostoiévski é de 1821 a 1881, e, na verdade, o livro, ele era o objetivo do Dostoiévski era ter uma continuação, né, então esse livro gigantesco seria só o volume 1 e teria o volume 2, mas ele morreu sem nunca ter nem começado a escrever esse segundo volume, que seria mais voltado para o personagem, pro Alyosha, né, que eu já vou entrar nos personagens propriamente ditos. Mas esse aqui, então, é o último romance o último livro do Dostoiévski, o último romance dele, é um romance mais... Algumas pessoas falam que é mais um romance, não seria mais sério, mas um romance mais limpo, assim, né, e mais bem estruturado, bem construído, e é um romance síntese, né, do Dostoiévski. Então, assim, se você quer ter uma ideia de todos os temas que são discutidos pela obra literária do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov é um bom resumão do que você vai encontrar na obra completa dele, né? Então, o pós-fácil é bem interessante. Inclusive, foi no pós-fácil que eu tive a ideia para esse pequeno título aí, né? A dignidade sobre o signo do desvario, porque ele fala a respeito disso. Ele fala que o livro é um relato de um desvario, um relato de uma alucinação quase, né? E fala muito também sobre essa questão da dignidade. Mas isso eu vou falar um pouco mais no segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo, então, vamos falar um pouco sobre o que você vai encontrar nesse livro. Pô, eu ouço muito falar dos Irmãos Karamazov e tal, todo mundo fala do Dostoiévski, mas eu nunca li. Então eu vou passar um vídeo assim, bem rápido, um vídeo que eu gostaria de ter assistido para ter uma ideia do que eu iria encontrar. Bem, então a gente tem uma lista de personagens que eu anotei aqui, porque os nomes são difíceis, os nomes russos são muito difíceis. Inclusive os apelidos, eles pioram mais do que ajudam, assim, deve ser uma coisa interessante, uma característica da língua russa, que os apelidos aumentam os nomes, né? Então eles não diminuem. Mas enfim, então eu tô com uma listinha aqui pra gente falar um pouco, tá? Mas então, deixa eu respirar aqui, eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo. Eu passei 6 meses, galera, lendo esses livros. Então essa é uma primeira dica. Se você for ler, não leia com pressa, não leia tipo, ai meu Deus, eu preciso terminar. Não coloque um prazo, tipo, vou ler esse livro em 1 mês, eu vou ler esse livro em 3 meses, porque isso vai dificultar, porque a leitura é uma leitura, eu achei agradável até, não achei tão difícil quanto Crime e Castigo ou O Duplo, né? É uma leitura mais fluida, porém, são muitos monólogos, são muitos diálogos gigantescos, que passam páginas. Então, assim, se você for ler com a pressa, uma meta, vai ser enfadonho, você vai se cansar rápido e, cara, você não vai pegar a beleza e os pequenos detalhes, né? Então, o primeiro livro eu li em 1 mês, até porque ele é bem pequenininho, o primeiro volume, tá? Porque são vários livros, acho que são 6 livros, né? Ele até fala, deixa eu ver aqui. Romance em 4 partes e um epílogo, né? E aí são, na verdade, 4 partes, mas cada parte tem 3 livros, né? Mas enfim, eu li o primeiro tomo em 1 mês, e aí eu tirei 1 mês para dar um descanso ali daquele universo, daquele autor. Foi o tempo que eu li os livros do Radwan Nassar e outros livros, outros textos mais acadêmicos e tal, sem ser literatura. E aí depois eu voltei pros Irmãos Karamazov. E aí o segundo volume eu demorei uns 2, 3 meses. Então eu fiquei no espaço aí de 4, 5 meses lendo esse livro. Inclusive esse intervalo entre os 2 volumes é o que eu aconselho, tá? Para você dar uma relaxada, uma descansada do universo do autor, depois você volta, tá? Então assim, leia com calma. O título do livro, então, Os Irmãos Karamazov, você imagina que vai tratar de uma... Deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Vai se tratar, então, de uma... Deixa eu ver se está certo aqui. Rapidinho, gente. Tá certo. Então vamos lá, voltando. Vai se tratar a respeito de uma família, né, de alguns irmãos. Karamazov, né, ou Karamazov, é uma palavra que o Dostoiévski construiu, que ela provém de duas raízes, né? Uma é kara, que significa castigo ou punição, e a outra é mazat, né, que é fazer algo sujo, incompleto, incerto, algo que não foi bem feito.
Então o Karamazov tem esse significado mais de algo sujo, de um castigo, de algo que é ruim, de algo que é incerto. Então todos os personagens da família Karamazov, eles têm isso, eles têm esse quase que um castigo inerente a eles, assim, uma sensação ruim, uma sensação de coisa mal feita, de mal-estar, que para mim é quase que uma síntese assim do que era humano, do que é ser humano, né? Karamazov, para mim, Karamazov, na verdade, seria um apelido para a humanidade, né? Que aí, na visão dos Dostoiévski, seria, então, a humanidade pós-queda, né? A humanidade caída, a humanidade em pecado, em castigo, uma humanidade perdida, né? Então, os personagens, a gente tem o Fyodor, né? Karamazov, não o Fyodor Dostoiévski, mas, por incrível que pareça, ele dá o mesmo nome para o personagem, para o pai dessa família, que é um bêbado, é um cara doidão, um cara meio louco, assim, que na verdade ele é um burguês, né, naquele universo ali da Rússia do século XIX, então a gente está falando aí da Rússia de 1800, 1860, 1870, 1850, por aí. E ele é um burguês, né, que é algo que na Rússia do século XIX estava começando a surgir, enquanto que na Europa Ocidental já tinha se consolidado, a burguesia já tinha se consolidado, na Europa a burguesia estava ali no seu surgimento. A Europa ainda era muito caracterizada pela aristocracia, pela nobreza. Então a gente tem esse Fyodor, que é um burguês, né, que cresceu na vida com o comércio e com os dotes das mulheres dele, né, ele tem 2 esposas e ele meio que fica com esses dotes, e ele faz a riqueza e o dinheiro dele através disso. Então ele é um cara que ascendeu socialmente. Mas ele é um devasso, ele é um cara que gosta de beber, de comer, gosta né, da libertinagem, gosta mesmo da putaria comendo solta. Então ele é um cara meio assim, que não tem nenhum caráter, a gente poderia dizer, e nenhum cuidado e nenhum afeto para com os filhos dele. Então ele casa a primeira vez, tem um filho, que é o Dmitri, né, com a sua primeira esposa, que foge inclusive com um amante. Ela mete o pé com a amante mais jovem, acho que ele é socialista, idealista. Ela mete o pé, e aí o Dmitri tem que cuidar desse menino, mas ele não cuida, ele tá pouco se lixando, né? Então o livro fala inclusive das orgias que ele fazia na casa, e o menino ficava jogando lá no quintal. E quem acaba cuidando do Dmitri e depois dos outros filhos é o Grigori, né? O Grigori, que é o criado do Fyodor, né? Ele e a esposa dele, acho que é a Marla, que cria um menino lá no quintal da casa, numa casinha que tem uma casinha de fundo. E aí depois esse menino, quando ele fica grande, um dos familiares da mãe dele pega ele para criá-lo. E aí ele tem uma vida, ele cresce de uma vida até, digamos que uma vida boa, assim, mais aristocrática, por assim dizer. Ele acaba entrando no exército, ele vira, se não me engano, tenente, ou capitão, acho que é tenente do exército, né? Então ele tem uma vida mais militar. Inclusive no livro ele fala aqui, né, na sinopse, ele fala um pouco a respeito dos personagens. E sobre o Dmitri ele fala, né, orgulhoso e apaixonado. Então ele é um idealista, ele é um apaixonado, mas ele também é muito orgulhoso. Ele tem essa questão da dignidade dele muito forte, né? Ele não leva desaforo para casa. Então tem uma cena interessante no livro que ele espanca um cara da reserva, né? Mas que não, assim, no livro acho que fala que é capitão, mas talvez se fosse não tivesse o glamour divino da aristocracia, né? Então ele humilha esse cara, pega o cara pela barbicha e bate nele numa taverna, acho que é a capital, uma taverna que tem na cidade, que é uma cidade fictícia, do que se passa a história, né? Lá na Rússia. E aí a gente tem então o Fyodor, pai, né? Karamazov, casa novamente e tem outros 2 filhos, né? Ele tem o Ivan, que para mim é um dos personagens mais interessantes, que é inclusive, algumas pessoas falam, que é um espelho, um reflexo do próprio Dostoiévski, apesar de Dostoiévski conseguir, e isso é uma das coisas muito interessantes e de umas qualidades de um grande escritor, que ele faz personagens totalmente diferentes do que ele é, né? Então ele não só... É muito comum a gente, quando vai escrever, ou os escritores, colocar ali um personagem, um alter ego dele. Mas assim, o Dostoiévski consegue criar personagens totalmente diferentes, com pensamentos totalmente diferentes do dele. Mas a gente tem então o Ivan, que tem muito das angústias existenciais do Dostoiévski, angústias filosóficas, teológicas. Ele é, né, igual aqui na sinopse fala, ele é um intelectual atormentado, então ele é um cara que anda questionando todas as questões, que é atormentado assim, filosoficamente pela existência,
pela existência do bem e do mal, se existe virtude ou não existe virtude. Inclusive, muitas pessoas, quando lembram dos irmãos Karamazov, lembram daquela frase que ficou mais emblemática, que é: se Deus não existe, tudo é permitido. O Ivan nunca fala essa frase, né? Na verdade, um personagem, que acho que é o Rakitin, que distorce essa fala dele e tal. O que ele fala é: se não há virtude, tudo é permitido. Então ele está debatendo, não é uma questão tanto sobre Deus, a existência de Deus ou não, isso é uma coisa que a gente vai falar no outro vídeo. Tá? Porque alguns falam que ele é um ateu por excelência, e eu não concordo com isso. Tá? Por mais que ele tenha características nihilistas, para mim ele está querendo discutir a questão mais da razão e da virtude, do bem e do mal. Tá? Para além de só Deus ou algo assim. Então a gente tem esse intelectual atormentado, esse cara que é angustiado, que aquela coisa, né? E minha avó sempre falava pra mim: olha, você não pode ler muito, você não pode estudar muito, porque depois você fica doido, né? Que é aquela coisa mais existencial, assim, né? De que um grande homem, um homem ou uma mulher, né? Mas um ser humano grandioso, ele tem que conhecer a dor, ele tem que conhecer, ele já tem que ter conhecido o sabor amargo da dor, né? Um cara que é um grande intelectual, alguém que tem algo de grande consigo, ele não é uma pessoa sorridente, feliz, ele é uma pessoa angustiada com essas perguntas para as quais não há resposta. Então a gente tem esse personagem Ivan, e aí a gente tem o Alyosha, né? O Alexei é o nome dele, Alyosha é o apelido, que é um personagem mais idealista, assim, mas não idealista como o Dmitri, né? Ele é mais, na verdade, assim, uma pessoa pura. Algumas pessoas querem até caracterizá-lo como um santo, mas não, ele não é assim. Ele, na verdade, é alguém que nutre uma pureza muito grande. E não é ingenuidade, não pense que ele é ingênuo. Algumas partes dá a entender isso, mas não, ele é uma pessoa que tem uma pureza, né, que cultiva uma pureza. Isso não quer dizer que ele não seja um Karamazov, que ele carregue consigo as mazelas de um castigo, de uma angústia, de algo mal feito. Essa angústia existencial também está nele. Mas ele é alguém que preza mais por uma pureza. Então, o livro começa falando que ele está no monastério, né, da Igreja Ortodoxa. Ele não é monge, ele não fez os votos ainda. Ele está ali mais como observador daquela vida, né? Então ele está querendo saber se aquilo ali é para ele mesmo, né? Ele usa a batina, mas ele ainda não fez os votos, ele ainda não é um monge, tá? Ele é um observador ali daquele mundo. E na verdade ele é um mediador, porque, por exemplo, o Ivan vai ter problemas com o Dmitri. Então é o Alyosha que balanceia isso aí. Eles vão ter problemas com o pai. O Alyosha é o único que não tem um problema assim, que fica evidente com o pai. Né? Ele tem uma relação até, não digo uma relação boa, mas ele tem ele não tem um ódio, ele não carrega esse rancor para com o pai, né? Então ele é esse personagem mais puro, assim, por dizer, né? E ele também, ele e o Ivan também são criados pelo quintal, abandonados. Só que vem um parente da mãe deles, a mãe deles morre, né? E a mãe deles é extremamente religiosa, diferente da primeira esposa do Fyodor. E aí ele vai ser criado com os parentes da mãe, tá? Além disso, a gente tem um personagem muito interessante que é o Pavel, que é o Sermediakov, tá? Que é o criado, que cresce ali naquela família, que tem mais ou menos a idade dos meninos. A idade dos meninos é mais ou menos, o Dmitri tem 27, o Ivan deve ter uns 23 e o Alyosha tem uns 20. E o Sermediakov, ele tem ali uns 24, 25. Que todo mundo disse que talvez ele seja filho do Fyodor, né? Porque existia uma mulher que tinha deficiências mentais, né? Problemas mesmo, ela era dito como louca e ela vivia a ermos na cidade, era uma mendiga, assim, dormia em situação de rua e tal. E as pessoas falam que quando ela aparece grávida, todo mundo fica: meu Deus, quem foi capaz de violentar, né, de estuprar essa mulher, que acho que é Sermediakaya. Todo mundo fala, claro que foi o Fyodor, o único devasso, o único sem moral que existe na cidade, o único que faz tudo. E ele já havia dito para os amigos dele que se ela desse, entre aspas, isso é uma frase bem machista, mas se ela desse mole para ele pegava do mesmo jeito, não estava nem aí, não queria nem saber, né? Então, todo mundo fala que esse criado é filho dele, inclusive porque essa mulher, né, ela, no dia que ela vai dar à luz, ter o filho, ela pula o muro da casa, é um muro pequeno, pula o muro da casa e tem o filho deles lá no quintal, o filho dela lá no quintal do Fyodor. E aí quem acaba criando esse menino é o Grigory, né, que é o criado. E esse menino, ele tem uma inteligência, assim,
incrível, mas ao mesmo tempo ele carrega consigo muito uma figura de humilhado, de ofendido, de rejeitado. Ele é o rejeitado por excelência, assim, à margem, sabe? Só que ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele percebe as coisas, né? E ele vai desempenhar um papel muito importante ao longo do livro, tá? E aí, por último, a gente não podia deixar de falar das personagens femininas, que tem muitas personagens femininas no livro, mas que são as duas principais, que é a Grafiena, né, que todo mundo chama de Grutia, ou Grutchenga, que é uma mulher deslumbrante, uma mulher belíssima, assim, mas ela não é uma mulher aristocrática, tá? Ela é uma mulher que muitas pessoas veem ela como uma prostituta, assim, quase, tá? Não seria uma prostituta, mas quase que uma mulher sem honra, né? Porque ela já havia tido muitos amantes, ela vivia sozinha, ela não tinha uma família, não tinha um nome. Então ela era uma mulher meio assim, sabe, mulher da vida, a gente poderia dizer. Só que ela era uma mulher deslumbrante, né? As passagens que falam a respeito dela são cativantes. O modo como Dostoiévski fala dela, né? Não só a beleza física, mas ela tem algo no olhar, ela tem um mistério, uma revolta, assim, que prendem, sabe? E, por incrível que pareça, o Fyodor está apaixonado, o pai dos meninos está apaixonado por ela. Tá? Só que quem se apaixona por ela também é o Dmitri. Então o Dmitri, ele mora em Moscou, em Petersburgo, não sei ao certo, e aí ele vai até essa cidade fictícia que se passa o romance, tem uma reunião com o pai e reivindicar do pai a herança dele, a parte do dote da mãe dele que não havia sido dada, né? Cerca aí de 3.000 rublos, que eu não sei mais ou menos quanto que isso seria, mas é um valor alto, tá? Mais do que 3.000 reais, certamente, mas é um valor alto, e ele reivindica esse valor, e o Fyodor fala, olha, não vou te dar, esquece, esse dinheiro aí não existe. Tá? Então isso já cria uma animosidade entre os dois. Mas enfim, além disso, ainda tem o fato de que ambos se apaixonam pela Grutcheng, e tem essa disputa aí, essa rivalidade mimética entre os dois para saber quem é que vai conseguir conquistar o coração dela. O Fyodor tem dinheiro, mas ao mesmo tempo o Dmitri tem, porque o Dmitri ele é, né, assim, aquele hétero top por excelência, aquele cara bonitão, imponente, chique, sabe, aquele cara que chega e enche o espaço, que tem uma vida militar, uma vida, né, então ele é, sabe, aquele general de exército, aquele cara bonitão, assim. E aí fica essa disputa pra saber, mas ele não tem dinheiro, ele tá lascado, ferrado na vida, e aí desesperado mesmo. E aí tem essa questão de saber quem a Grutchenga vai escolher. E tem a Katia, né, a Katerina Ivanovna, que é a noiva do Dmitri, né, que é a noiva dele. Só que ele claramente não tem nenhuma afeição por ela, um amor por ela. E isso é algo interessante ao longo do livro, porque a relação deles vai sendo esmiuçada, se ele realmente amava ela ou não, ou se ela amava ele ou não. Por quê? Porque ambos têm, parece mais do que um amor, e isso é uma questão do que é o amor, né? O que eles têm é uma ofensa, uma dignidade, a dignidade deles foi ofendida, e eles têm uma relação, assim, de amor e ódio, sabe? De ofensa, um ofendeu o outro. Porque em determinado momento da vida da Katia, ela precisou muito de uma ajuda financeira. E quem ajudou foi o Dmitri. Em troca, né? Não ficou, isso ficou nas entrelinhas, mas em troca dela virar noiva dele. Então o pai dela está endividado, ele tenta suicídio, e aí, por causa dessa dívida, porque ele tá louco, e aí ela corre pro Dmitri, né? Alguém fala pra ela, olha, o cara lá tem dinheiro. Então ela chega pra ele, pede, clama por esse dinheiro e fala que ela vai pagar de qualquer forma. Então ela se debruça, assim, tem uma cena que ela faz uma reverência pra ele. Então tem essa questão da dignidade ofendida da Katia. Só que depois a vida, né, dá as suas voltas. E aí a Katia, que é uma mulher que vem de uma família nobre, aristocrata, dá a volta por cima. Eu não entendi muito bem como isso dá ao longo do livro, nem sei se o livro explica muito bem. Mas no momento da vida, ela que está por cima e o Dmitri que está por baixo. E aí ela dá 3.000 rublos pro Dmitri enviar para a irmã dela no Moscou. Tipo assim, ela chega e fala, olha, você pode enviar esse dinheiro aqui para minha irmã? Ele fala, claro, posso. Ele pega esse dinheiro para colocar no correio, só que o que ele faz? Ele bala esse dinheiro, ele rouba esse dinheiro. E essa é a grande questão, porque ele já não consegue mais olhar para ela, porque aos olhos dela ele vai ser um ladrão, ele vai ser, sabe, indigno, então ele tem essa dignidade ofendida. E é muito interessante também, porque quem vai se apaixonar pela Katia, né, vai ser o Ivan. Então tem toda essa questão, esse é o drama do livro, tá?
Fora isso, tem toda uma questão filosófica e existencial por trás, né? Psicológica. O livro é muito profundo, o livro é muito rico, o livro assim, é espetacular. Que a gente vai falar um pouco mais a respeito disso no outro vídeo. Tá? Mas então esse é o drama principal que envolve. E acontece uma coisa que não é spoiler, tá? Mas isso é logo no começo do livro. O Fyodor é assassinado. Tá? Ele é encontrado morto na casa dele, com pancada na cabeça. E aí vão-se em busca de quem é esse assassino dele. Tá? E aí o livro vai ter um pouco desse mistério policial, não chega a ser tanto, mas é mais quase que um mistério jurídico, tribunal, porque tem o julgamento, né, do principal suspeito dele lá, e vai se desenvolver essa história, então, esse mistério, né, quem matou o Fyodor. Tá? Já adiantando, o principal suspeito vai ser o Dmitri, porque uma noite embriagado ele fala que vai matar o pai, porque o pai está devendo dinheiro para ele, se ele não pagar ele vai matar para conseguir o dinheiro. Então tem toda essa questão aí em volta que vai te levando, né, vai te carregando. Mas para além disso, tem muitas outras coisas que a gente vai discutir no outro vídeo, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar muito grande, gigantesco. Mas é isso, então se você nunca leu, fica a dica aí. Os Irmãos Karamazov. Esse livro é espetacular. Cara, você pode até não gostar do livro no final. Tenho certeza que tem muita gente que se eu falar que não gostei de Crime e Castigo vai ficar me olhando com o olhar torto, assim. Você pode até não gostar, mas assim, de fato, esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida, porque ele é incrível, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais de uma crítica mais aprofundada, assim, um pouco mais das questões existencialistas, do Grande Inquisidor, né? E do que acontece aí, assiste outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau, amigos.